Numa noite fria em Lisboa, André abre a porta de casa e ouve um som abafado, vindo do quarto de Miguel, seu amigo de infância. Não é dor, mas algo íntimo. O coração de André acelera. Ele sabe que não devia, mas espreita pela fresta. O que vê? Miguel com outra pessoa desperta um turbilhão de emoções que ele não entende. Confuso, foge para o quarto, incapaz de apagar a imagem que abala tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. André, 32 anos, advogado, sempre foi um homem centrado. Assumiu-se gay aos 20, enfrentando a rejeição da família, que nunca aceitou sua orientação. É uma escolha, dizia a mãe com desaprovação. Ele aprendeu a viver com isso, construindo uma carreira sólida e uma vida estável. Dividir a casa com Miguel, 30 anos, parecia uma ideia prática. Amigos desde adolescentes, cresceram juntos, compartilhando memórias de verões na praia e noites a conversar. Miguel, extrovertido e carismático, sempre teve um jeito de atrair atenção, com histórias de conquistas que contava com um sorriso confiante. André nunca questionou a amizade, até aquela noite. Deitado na cama, André fixa o teto, a respiração pesada. A imagem de Miguel, absorto naquele momento privado, não sai da sua cabeça. Não é só o choque de ver o amigo, que sempre se apresentou como hétero, com outro homem. É o que isso desperta nele. Uma inquietação que não explica. Um calor que sobe pelo peito. Ele tenta racionalizar. É só curiosidade, pensa, mas a verdade é mais pesada. Ele sente algo por Miguel, algo que não deveria estar ali. Nos dias seguintes, André tenta apagar o que viu. Mergulha no trabalho, revisando contratos até tarde, evitando ficar em casa. Mas Miguel está sempre lá, com seu jeito descontraído, fazendo café pela manhã ou rindo alto ao telefone. Cada encontro casual, um olhar que dura demais, um comentário jogado, faz o coração de André disparar. Ele se odeia por isso. Miguel é seu amigo, quase um irmão? E pior, Miguel parece alheio a tudo, como se nada tivesse mudado. Uma noite, André chega exausto e encontra Miguel na cozinha, mexendo no telemóvel. Chegaste cedo hoje, diz Miguel, com um sorriso leve. André murmura uma resposta, pegando uma garrafa de água para disfarçar a tensão. Ele quer falar, perguntar o que viu, mas as palavras travam na garganta. Estás bem? Insiste Miguel, franzindo o sobrolho. André hesita. Só cansado. Mente, desviando o olhar. Ele sabe que não pode confrontar Miguel. Não ainda. O medo de estragar a amizade, ou de revelar o que sente, é grande demais. No trabalho, a pressão aumenta. Um colega faz um comentário maldoso durante uma reunião. Clientes preferem alguém mais convencional. O tom é sutil, mas André entende o recado. Ele já ouviu isso antes, nos olhares da família, nas indiretas da mãe. A sensação de ser julgado o acompanha desde jovem, mas agora, com os sentimentos por Miguel à tona, tudo parece mais pesado. Ele se pergunta se está traindo a si mesmo ao esconder o que sente. Mas a ideia de se abrir para Miguel o apavora. Dias depois, a tensão explode. André chega à casa e ouve risadas vindo do quarto de Miguel. A porta está entreaberta e ele vê Miguel com o mesmo homem da outra noite. O ciúme, inesperado e cortante, o atinge como um soco. Ele se afasta rápido, mas Miguel o vê. André, que foi? Chama saindo do quarto. André balança a cabeça, tentando parecer normal. Nada, só vim pegar uma coisa. Mas o olhar de Miguel, curioso e penetrante, parece enxergar através dele. Tens a certeza? Pergunta, aproximando-se. André sente o peito apertar. Ele quer gritar, perguntar por que Miguel esconde quem é, mas apenas murmura. Tenho. E foge para o quarto, trancando a porta.
Deitado, André tenta organizar os pensamentos. Ele sabe que não pode continuar assim, evitando a verdade. O que sente por Miguel é mais do que curiosidade. É um desejo que o confunde e o assusta. Mas o que o machuca mais é a possibilidade de Miguel estar escondendo sua própria verdade, vivendo uma mentira para se encaixar. André conhece esse peso. Ele já o carregou. E agora, preso entre o medo e a esperança, ele percebe que algo precisa mudar, mesmo que isso signifique arriscar tudo. André acorda com o peso da noite anterior, ainda no peito. O som das risadas de Miguel e daquele homem ecoa na sua cabeça, misturado com o ciúme que ele tenta negar. Ele se levanta cedo, evita a cozinha onde Miguel costuma estar e sai para o trabalho antes que o amigo apareça. No metro, enquanto Lisboa passa pelas janelas, André tenta focar-se nos casos que tem pela frente. Mas sua mente volta sempre à mesma pergunta. Como pode sentir isso pelo seu melhor amigo? No escritório, ele se enterra em papéis, respondendo e-mails e revisando contratos. Mas o desconforto não o larga. Ele se lembra de quando se assumiu, aos 20 anos. A mãe chorou. O pai mal olhou nos seus olhos. Isto não é vida para ti, disseram. André lutou para se aceitar, para construir uma vida onde pudesse ser ele mesmo. Mas agora, este desejo por Miguel, tão próximo, tão inalcançável, faz com que ele questione tudo outra vez. Será que sempre esteve enganado sobre si mesmo? Ou é só uma confusão passageira? Quando volta para casa, Miguel está na sala, mexendo no telemóvel. Chegaste, diz, sem levantar os olhos. André murmura um cumprimento e vai direto para o quarto, o coração acelerado. Ele tenta agir normalmente, mas cada interação com Miguel parece carregada. Um olhar mais longo, um roçar de ombros ao passar pelo corredor, tudo o faz sentir-se exposto. Ele se odeia por isso. Miguel é hétero, ou pelo menos é o que sempre mostrou. E mesmo que não fosse, o que André viu naquela noite sugere que Miguel já tem alguém. A ideia aperta o peito de André, como uma garra. No dia seguinte, André decide confrontar o problema. Durante o jantar, força-se a falar. Vai sair hoje? Pergunta, tentando soar casual. Miguel ergue uma sobrancelha. Não, por quê? Queres companhia para uma cerveja? A oferta é tão natural que desarma André. Por um momento, ele quase esquece a tensão. Aceita, e os dois sentam-se na varanda, com a cidade iluminada ao fundo. Mas a conversa é superficial. Trabalho, planos para o fim de semana. André quer perguntar sobre o homem que viu, sobre o que Miguel esconde, mas as palavras não saem. Ele teme a resposta. A tensão cresce no trabalho. Um cliente importante faz uma piada homofóbica durante uma reunião. Não levo conselhos de quem vive assim. O comentário é disfarçado de brincadeira, mas corta fundo. André responde com firmeza, defendendo seu profissionalismo, mas o episódio o abala. Ele já enfrentou o preconceito antes, mas agora, com o coração emaranhado por Miguel, sente-se mais vulnerável. Volta para casa exausto, só para encontrar Miguel na cozinha, rindo ao telefone. A voz do outro lado é masculina, e André sente o ciúme voltar, mais forte. Ele não aguenta mais. Quem era? Pergunta, a voz mais dura do que pretendia. Miguel parece surpreso. Um colega de trabalho, por quê? A resposta soa falsa, e André sente a raiva crescer. Não parecia só um colega, dispara, antes de se arrepender. Miguel franze o sobrolho. O que estás a insinuar? A tensão no ar é palpável. André quer recuar, mas algo dentro dele se solta. Eu vi-te, Miguel, com ele, no teu quarto. O silêncio que segue é ensurdecedor. Miguel cruza os braços, o rosto fechado. Não sei do que estás a falar, diz, mas a voz treme. André insiste. Não mintas.
Eu sei o que vi. Miguel se levanta, visivelmente agitado. Isso não é da tua conta, André. Ele sai da cozinha, deixando André com o coração na mão. Deitado na cama naquela noite, André percebe que não é só o segredo de Miguel que o machuca. É o fato de ele próprio estar preso entre o desejo e o medo, incapaz de ser honesto consigo mesmo. Ele sabe que precisa enfrentar isso, mas o risco de perder Miguel, como amigo, como algo mais, é um peso que ele não sabe se consegue carregar. O confronto com Miguel deixa André em pedaços. As palavras de Miguel, "isso não é da tua conta", ecoam na sua cabeça, enquanto ele tenta dormir. Ele sabe que forçou demais, mas a mentira de Miguel, negando o que André viu com os próprios olhos, é um golpe que ele não esperava. Pela primeira vez, André sente que a amizade de anos está por um fio. Ele se pergunta se valeu a pena falar, ou se deveria ter continuado a fingir que nada viu. No dia seguinte, André evita Miguel. Sai cedo para o trabalho, respondendo apenas com monossílabos quando se cruzam na cozinha. Miguel, por sua vez, parece igualmente distante, saindo de casa sem dizer para onde vai. O silêncio entre eles é novo e desconfortável, diferente das conversas fáceis que sempre tiveram. André tenta focar-se no trabalho, mas a tensão o segue. Durante uma reunião, um colega faz outro comentário velado. Alguns clientes preferem alguém com uma vida mais discreta. André engole a raiva, mas sente o peso da discriminação crescer. Ele já enfrentou isso antes, mas agora, com o coração em conflito, cada palavra parece mais pesada. À noite, André decide esclarecer as coisas. Chega a casa determinado a falar com Miguel, mas encontra a porta do quarto dele fechada. Ouve vozes abafadas, risadas, e reconhece a mesma voz masculina da outra noite. O ciúme, que ele tentou enterrar, volta com força. Ele bate a porta, incapaz de se conter. Miguel abre, surpreso, e o homem atrás dele, alto, com um sorriso confiante, cumprimenta André como se nada fosse. "É o teu colega de casa, não é? Prazer, sou o João." André força um aceno, mas o olhar de Miguel, evasivo, confirma o que ele temia. João é mais do que um amigo. Depois que João sai, André confronta Miguel. "Por que mentes? Eu vivo juntos, Miguel. Não finjas que não está a acontecer nada." Miguel suspira, esfregando a testa. "Não é o que pensas. O João é só uma coisa casual." A resposta é vaga, mas o tom defensivo de Miguel diz mais do que as palavras. André sente a raiva crescer. "Casual? Então por que escondes? Porque ages como se fosses outra pessoa?" Miguel ergue a voz. "E tu? Por que te metes na minha vida? Não te pedi para controlares o que faço." A discussão esquenta, e Miguel sai de casa, batendo a porta. Nos dias seguintes, a distância entre eles aumenta. Miguel passa mais tempo fora, e André sente o vazio crescer. Ele começa a questionar tudo: a amizade, os sentimentos que não controla, a própria identidade. No trabalho, a pressão não alivia. Durante um almoço com colegas, houve mais uma indireta. "Não sei como consegues lidar com tanto julgamento, André." Ele responde com firmeza, mas por dentro, sente-se frágil. Em casa, lembra-se da rejeição da família quando se assumiu. A mãe, que ainda liga para aconselhá-lo a mudar, nunca entendeu quem ele é. Agora, com Miguel, André sente-se traído de novo, não só pela mentira, mas por Miguel esconder a própria verdade. Uma noite, André descobre mais. Enquanto organiza papéis na sala, encontra uma mensagem no telemóvel de Miguel, que ele deixou sobre a mesa. É de João, marcando um encontro. André não lê mais, mas a confirmação de que Miguel mantém um relacionamento secreto corta fundo. Ele percebe que Miguel não só esconde quem é, mas também o usa como escudo
vivendo uma vida dupla para manter a imagem de homem perfeito. A traição é mais do que pessoal. É uma ferida que reabre velhas cicatrizes de André, de quando teve de lutar para ser aceite. Determinado, André espera Miguel chegar. Quando ele entra, André não hesita. Não aguento mais as tuas mentiras. Se queres viver assim, escondendo quem és, faz isso, mas não me arrastes contigo. Miguel fica em silêncio, o olhar preso no chão. Não é tão simples, André, murmura. Sabes como é. As pessoas julgam a minha família, o meu trabalho. André interrompe. Eu sei como é, mas eu escolhi ser honesto. Tu escolhes mentir. Miguel não responde. Pega as chaves e sai, deixando André com um vazio que ele não sabe como preencher. A saída de Miguel deixa André com um vazio que parece engoli-lo. A casa, antes cheia de risadas e conversas, agora é só silêncio. Ele tenta seguir em frente, mas a dor da traição, Miguel escondendo quem é, usando a amizade como fachada, pesa mais a cada dia. André sabe que não pode mudar Miguel, mas a ideia de perder a amizade que moldou tantos anos da sua vida o destrói. Ele decide dar espaço, mas a solidão o força a enfrentar verdades que ele próprio evitava. No trabalho, a pressão não diminui. Durante uma reunião com um cliente importante, André ouve outro comentário disfarçado de brincadeira. Um advogado como tu deve ter cuidado com a imagem, sabes como é. O tom é leve, mas a intenção é clara. André responde com firmeza, defendendo seu trabalho, mas o episódio o abala. Ele já enfrentou preconceito, mas agora, com o coração partido por Miguel, cada julgamento parece um eco da rejeição que sentiu aos 20 anos, quando a família o afastou por ser gay. A mãe, que ainda liga para aconselhar André a ser mais discreto, nunca aceitou quem ele é. Ele carrega esse peso, mas se recusa a ceder. Uma noite, André recebe uma ligação da irmã. A mãe está preocupada contigo, diz ela. Diz que estás muito sozinho, que devias encontrar uma vida normal. A palavra normal corta como uma faca. André responde com frieza. A minha vida é normal, só não é o que ela quer. Ele desliga, o peito apertado. A pressão da família, somada ao silêncio de Miguel, faz com que André se sinta encurralado. Ele começa a questionar se vale a pena ser tão aberto sobre quem é, quando o mundo parece querer que ele se esconda. Determinado a não se render, André decide confrontar Miguel uma última vez. Ele espera até o fim de semana, quando sabe que Miguel estará em casa. Quando Miguel chega, André não perde tempo. Não posso continuar assim. Tu mentes sobre quem és, e isso está a destruir-nos. Miguel tenta desviar. Não é tão simples, André. Sabes como as pessoas são. Mas André não recua. Eu sei, mas eu escolhi enfrentar isso. Tu preferes esconder-te, e isso magoa-me mais do que pensas. Miguel fica em silêncio, o olhar preso no chão. Não sei como fazer diferente, admite, a voz baixa. A minha família, o meu trabalho, se souberem, perco tudo. A confissão de Miguel é um murro. André percebe que Miguel está preso no mesmo medo que ele próprio enfrentou anos atrás. Mas, em vez de compaixão, sente raiva. Tu não perdes tudo, perdes quem escolhe não te aceitar. Eu fiz essa escolha, Miguel, e tu estás a fazer a tua. A discussão termina com Miguel saindo de casa outra vez, levando uma mochila. André fica parado, sentindo que perdeu não só o amigo, mas uma parte de si mesmo. Nos dias seguintes, André mergulha numa rotina mecânica. Trabalho, casa, silêncio. Ele tenta não pensar em Miguel, mas cada canto da casa o lembra dele. No escritório, enfrenta mais um comentário maldoso. Clientes falam, André.
talvez seja melhor manter certas coisas em privado. Pela primeira vez, André não se cala. O meu trabalho fala por mim. Quem não gosta, que procure outro advogado. A resposta surpreende os colegas, mas dá a André um fio de força. Ele percebe que, mesmo com a dor, não vai voltar a esconder quem é. Uma noite, enquanto caminha por Lisboa, André para numa praça onde casais passeiam livremente. Ele observa, sentindo uma pontada de inveja. Pensa em Miguel, em como ele escolheu a segurança em vez da verdade. André sabe que não pode forçar Miguel a mudar, mas decide que não vai mais carregar o peso do silêncio. Ele começa a falar abertamente no trabalho sobre ser gay, ignorando os olhares tortos. Cada passo é difícil, mas o faz sentir-se mais leve, como se estivesse finalmente a libertar-se. O vazio deixado pela saída de Miguel consome André. A casa, agora silenciosa, parece um reflexo da sua solidão. Ele tenta preencher os dias com trabalho, mas cada noite traz o peso da ausência do amigo. André questiona-se se deveria ter sido menos duro, se insistir na verdade de Miguel valeu o custo de perder a amizade. Mas no fundo, ele sabe que não podia continuar a viver na mentira do outro. Ele precisava ser fiel a si mesmo. No escritório, André enfrenta novos desafios. Um cliente recusa-se a trabalhar com ele após ouvir rumores sobre sua orientação. Prefiro alguém com quem me sinta mais confortável, diz o cliente, com um sorriso forçado. André mantém a compostura, mas o comentário dói. Ele lembra-se das palavras da mãe, anos atrás. Se fosses diferente, a tua vida seria mais fácil. Pela primeira vez, André não sente culpa. Ele percebe que a dor de ser rejeitado é menor que a de esconder quem é. Responde ao cliente com firmeza. O meu trabalho é o que importa. Se não confia nisso, a escolha é sua. O cliente sai, mas André sente-se mais forte. Uma noite, enquanto caminha pelas ruas de Lisboa, André para num café onde costumava ir com Miguel. Ele senta-se sozinho, observando as pessoas. Um jovem casal, de mãos dadas, ri à distância. André sente uma pontada de saudade, mas também uma clareza nova. Ele percebe que, apesar da dor, está a aprender a viver sem medo. Decide que não vai mais deixar que o julgamento dos outros, ou a ausência de Miguel, defina quem ele é. Ele começa a falar abertamente sobre sua vida no trabalho, compartilhando histórias com colegas que antes evitava. Alguns respondem com apoio, outros com silêncio. Mas André sente-se livre. Semanas depois, Miguel reaparece. André abre a porta e encontra-o parado, hesitante. Posso entrar? Pergunta Miguel, a voz baixa. André assente, o coração acelerado. Sentam-se na sala, e o silêncio inicial é pesado. Miguel fala primeiro. Estive errado, André. Tive medo do que as pessoas iam pensar, do que a minha família ia dizer. Mas magoei-te, e isso foi pior. André ouve, surpreso com a vulnerabilidade do amigo. Por que voltaste? Pergunta, tentando manter a calma. Miguel suspira. Porque não quero mais fugir. Não sei quem sou ainda, mas sei que não quero perder-te. A confissão é um alívio e uma dor ao mesmo tempo. André quer acreditar, mas a traição ainda arde. Tu mentiste, Miguel. Escondeste quem és e deixaste-me sozinho nisso. Miguel baixa o olhar. Eu sei, e não espero que me perdoes agora. Só quero tentar ser honesto, contigo e comigo mesmo. André sente o peso das palavras. Ele sabe como é difícil dar esse passo, porque já o deu. Não vai ser fácil, diz André. Mas se fores verdadeiro, podemos tentar reconstruir algo. Nos dias seguintes, André e Miguel começam a conversar de novo. Não há promessas de algo além da amizade, mas há uma nova honestidade.
Miguel admite que está confuso sobre sua própria identidade, mas pela primeira vez não foge da conversa. André, por sua vez, sente-se mais firme em quem é. Ele começa a ajudar um colega mais jovem no trabalho, que também enfrenta dificuldades por ser gay. Compartilhar sua história dá a André um propósito que ele não sabia que precisava. Uma noite, enquanto tomam café juntos, Miguel olha para André e sorri, hesitante. "Obrigado por não desistires de mim", diz. André retribui o sorriso, sentindo uma leveza que há semanas não conhecia. "Não desisti de mim primeiro", responde. Eles riem e, pela primeira vez em muito tempo, a amizade parece possível novamente. Não é perfeita, mas é verdadeira. André percebe que o caminho para a aceitação não é linear. Há dias de dúvida, mas também de força. Ele sabe que o mundo nem sempre vai aceitá-lo, mas isso já não o define. A sua verdade e a coragem de vivê-la é o que importa. E com Miguel ao seu lado, mesmo que apenas como amigo, ele sente esperança de que ambos podem encontrar o seu lugar. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.